hegemônico que vem, inclusive, respaldar a extinção de direitos. Alba vai falar melhor a respeito disso. Eu só quero dizer que não é essas concepções, essas práticas de avaliação, não é exatamente a essas que o MAP se afilia, né? Eu acho que isso é claro, né? Talvez, aí é que está, né? Com a avaliação em profundidade, desde sempre, não com ela, mas com esta perspectiva, a ideia é contrapor a esses modelos hegemônicos aqui de eficiência, efetividade, eficácia, né, postos dentro da ideia do campo político neoliberal, mas sim pensar, e aí é que está, como é que a gente não reproduz a visão técnica, falava ontem o Zanira, do domínio tecnocrático das avaliações. Ora, com uma farta discussão epistemológica do campo e política, pensando inclusive, até eu coloco, uma filosofia do pensamento em avaliação, né, pensando mesmo o sentido das avaliações. Para quê? Por quê? Para quem? Quais os usos dessa avaliação? A intencionalidade política. E aí, para a gente dar alguns nortes, pensando na avaliação como resultado da diversidade de atores envolvidos nas políticas e dos programas, pensando, a América vai falar melhor nos contextos, não apenas de formulação e implementação, mas no contexto macro-político e também econômico que conforma a própria implementação e antes a formulação das políticas. Bem, com isso, a gente vai chegando numa periferia do campo da avaliação, que somos nós. Não estou falando isso, colocando, mas uma periferia no sentido de olhar o centro de forma crítica e diferenciada. A partir do quê? Daquilo que eu observei no campo, do que eu chamo paradigmas emergentes de avaliação, ou que se situam num campo contra-hegemônico, paradigmas hermenêuticos e compreensivos de avaliação, com diversidades metodológicas e análises quanti-qualitativas, com a afirmação da multidisciplinaridade, com perspectivas multidimensionais, avaliações contextualizadas em tempos e espaços específicos, e com a produção de conhecimento autóctone em avaliação nas diferentes regiões, países e continentes, não só a reprodução do norte, né? Veja também que nas minhas andanças o MAP também está na periferia no Brasil, porque onde que as avaliações estão postas geralmente? Brasília, São Paulo, não é isso? Onde se FGV, exato, né? Então IPEA, exato, IPEA, IBGE em alguns momentos, não é isso? Bem, e aí essa ideia de ampliar as matrizes paradigmáticas, está aqui, a Daniele expôs brilhantemente a ideia da medição, da compreensão e da experiência. A abordagem experiencial passa a ser uma abordagem ainda bastante no campo da avaliação desconhecida, que eu tenho visto por aí. Então, nós é que estamos trazendo conhecimento disso para o campo geral, né? Vocês sabem que o que predomina é o campo da métrica, da medição na avaliação, muito menos o campo da compreensão e da hermenêutica que falava a Léa na vez anterior. Então, como é que eu situo o campo da avaliação? Então, nós temos a força central das avaliações hegemônicas, mas também elas tendem a querer homogeneizar o campo, ou seja, são centrais e também tentam apagar a periferia, no sentido de torná-la ou avaliações exóticas, o que vem de lá do fim, né, da
periferia, né? Ah, é interessante você trabalhar com qualitativo, mas é para complementar as avaliações de impacto, né? No caso. Ah, é interessante você trabalhar com perspectiva mais política, mas isso não é avaliação, é análise. A avaliação, ela tem um pressuposto tecnocrático, inclusive, né? E isso dissocia do político. O Zanira brilhantemente faz uma crítica a essa dissociação. Então, desse centro, nós temos, ao revés, a periferia, onde nós observamos aqui, né? Onde eu tenho observado no campo, valores políticos democráticos republicanos que tensionam o centro, a construção de novas institucionalidades que tensionam o centro, outras avaliações em outros territórios periféricos da universidade, o que nós fazemos, e a construção de outras epistemologias e metodologias. Então, nesse sentido, a avaliação em profundidade, ela sempre foi periférica, e aí ela se situa no campo da avaliação contra-hegemônica. Agora, não basta dizer isso. Dentro desse campo, como esse campo reverbera no MAP, como o MAP, eu estou falando de uma forma geral, e como o MAP produz uma especificidade nesse campo, é essa a pergunta. E aí eu fiz uma pesquisa, estou fazendo ainda, né, uma pesquisa que vai levar anos. As pesquisas na universidade têm que ser demoradas para serem muito boas, né? Pesquisa por telefone, por e-mail, não funciona muito, né? Para mim, né? Tem que ser longa, artesanal. Então nós temos estudado quais são as práticas e representações que os alunos têm acerca de avaliação. Qual é o entendimento que eles têm sobre a avaliação em profundidade e como isso é traduzido efetivamente na própria produção do MAP? O que aqueles que saíram do MAP têm a nos dizer? Tá? O que os próprios professores entendem sobre a avaliação? Como eles se situam dentro do próprio MAP? Fernando disse que novos professores estão se incorporando. Interessante ver qual é a visão que tem sobre a avaliação, não é isso? Bom, e para tanto, eu fiz um recorte nesse estudo em algumas dimensões que eu chamo meta-avaliativas. Então, tudo que eu observo de avaliação, eu tenho que fazer esse recorte no MAP. Primeiro, quais são os marcos teóricos das avaliações ou da ideia de avaliação e das práticas de avaliação que se apresentam aqui no MAP, né? Se eles demonstram esses paradigmas, quais são as afiliações teóricas e os autores que são referenciados e qual a discussão teórica, enfim, que se realiza no MAP. Uma segunda dimensão, acerca das metodologias. Que metodologias são utilizadas? Quanti-qualitativas? Se faz a triangulação ou os métodos mistos? Como é que está se fazendo mesmo a construção metodológica? Uma terceira dimensão que eu chamo de meta-avaliativa. Quais são os resultados concretos apresentados das políticas públicas em determinados setores? Que indicadores estão sendo produzidos de fato, né, pelo recorte setorial, educação, saúde, assistência social, urbana, rural, a partir das avaliações, sobretudo realizadas no mestrado, se realmente a gente está conseguindo chegar à multidimensionalidade dos indicadores, a uma avaliação multidimensional. E quarto e último, e o mais difícil de verificar, se as avaliações do MAP têm provocado impacto nas instituições, sobretudo eu estou falando do mestrado profissional, é isso?
nas instituições em que os alunos trabalham como gestores, como servidores públicos. Será que as avaliações provocaram mudanças? Isso também é importante na medida em que a gente dialoga, e a Jane colocou, a ideia é dialogar com a gestão pública também, não é isso? Bom, para que isso se realizasse, nós fizemos efetivamente um estudo da produção do MAP, observação participante das reuniões de colegiadas, sabe? Os alunos estavam lá, a Catiane estava como secretária e como pesquisadora, sabe? Eventos, fora inclusive do MAP, eventos da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, da RELAC, da Conferência do Peru, que teve em 2015. Realizamos questionários junto aos egressos e entrevistas com professores. Qual foi o resultado? Enfim, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, as avaliações do MAP apresentam como um certo problema teórico, principalmente nas primeiras turmas. Eu fiz a trajetória das turmas, tá? Nas primeiras turmas eu percebi que existia uma tensão entre um campo mais analítico das políticas públicas e a avaliação. Por quê? Porque a avaliação ela tinha um conteúdo muito técnico, muito de aplicação de metodologias. Então algumas dissertações elas tinham um conteúdo analítico, de críticas políticas públicas a partir de categorias bastante bem consolidadas, inclusive numa discussão muito fortemente centrada na teoria marxista, só que elas não enfrentavam o campo da avaliação. Por quê? O campo da avaliação, como nós não tínhamos o substrato epistemológico e analítico desse campo, ficava muito difícil, compreendo muito bem isso, porque a gente tinha, no primeiro momento, a avaliação muito galgada na produção de indicadores em uma técnica. Então você tinha uma discussão de análise da política muito forte e dados substantivos sobre a política bastante minorados, porque nós não tínhamos uma capacidade analítica ainda de pensar uma avaliação de uma outra forma. Algumas dissertações do MAP nem aparece o nome avaliação, elas aparecem o nome análise. Análise da política e tal. Análise. Bom, tudo começou a mudar com a avaliação em profundidade. Porque não é isso, porque não é pela avaliação em profundidade em si, é porque a avaliação em profundidade, isso foi justamente essa angústia que no MAP tem, a Leia colocou muito bem, em estar pensando a avaliação dessa forma e dissociando esse campo da análise, não é isso? Como é que você vai dar um tratamento analítico à avaliação para que ela possa ser, a Alba vai falar melhor sobre isso, um campo analítico e não meramente uma técnica aplicada, entende? Para isso nós tivemos que abrir, e aí é que começa a aparecer nas turmas de 2010, nós estamos fazendo a avaliação em profundidade, nós estamos utilizando o Lerano. Por quê? Porque também as metodologias que, depois eu vou falar sobre isso, as metodologias que passaram a ser utilizadas no MAP começaram a ter metodologias qualitativas, cruzadas com quantitativo, uma diversidade metodológica, uma quantidade de dados que não cabia mais simplesmente numa formulação estreita de avaliação apenas como técnica. Era necessária uma discussão epistemológica, era necessária uma discussão acerca do lugar do avaliador, daquele que avalia, como ele constrói, que foi bem posto na mesa anterior, como ele constrói seu desenho metodológico. A tradução do livro do Lerano, patrocinado pela Leia, né, foi fundamental nesse sentido, porque ela começou a nos dar substrato também paradigmático para aquilo que a gente estava fazendo, que é a avaliação em profundidade.
Será que a avaliação em profundidade está sendo feita em profundidade? Não é? Essa é a questão. Porque ela foi posta em perspectiva em 2008, nós estamos em 2018. E aí o que é que eu tenho observado a partir dos eixos que a Léa já comentou, que todo mundo já conhece? Primeiro, eu acho que os alunos estão se desafiando nessa perspectiva. Então, isso é muito interessante. Veja bem, e eu não estou dizendo para adotar isso como modelo, não é isso. Né? É um novo paradigma. Não é nada disso, mas passa a ser uma perspectiva referenciada nas dissertações, seja para, olha, eu vou tentar fazer, ou seja assim, olha, eu não vou conseguir fazer de alguma forma, né? Já estou terminando. É difícil. Bom, não vou dizer exatamente como é que os eixos estão, mas assim, alguns complicadores aí, depois o Américo pode abordar melhor. Por exemplo, a articulação dos dados empíricos com a análise de contexto político é meio complexa. A articulação entre a ideia do próprio contexto político que não seja um histórico das políticas. A recuperação de marcos legais não significa que você está necessariamente trabalhando com o conteúdo da política e os conceitos, os paradigmas norteadores na política. Nem mesmo quando você levanta isso, porque você pode fazer isso de forma normativa, então não é isso que nós estamos pensando. Nós estamos pensando em levantar o conteúdo e os conceitos para pensar como eles conflitam os vários setores sociais, como esses conceitos não são consensuados e como esses não consensos aparecem aí no espectro temporal e territorial. Na verdade, só para dizer que a noção de trajetória, que eu acredito, que eu trabalhei há 10 anos, eu acho que ela vem sendo entendida, embora não na sua dimensão. Uma trajetória que faz a interface entre a trajetória do contexto político em toda a sua processualidade, historicidade,